Olá, vamos então dar continuidade ao nosso projeto que nós intitulamos como Alimente-se da Bíblia, aprendendo mais com a leitura da Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler o capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Que bênção que é você estar nos acompanhando, estar aí lendo cada capítulo do Evangelho de Mateus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa trazer crescimento espiritual para você, e que você venha aproveitar ao máximo tudo aquilo que Deus tem nos revelado, tudo aquilo que Deus tem nos falado através da leitura do Evangelho de Mateus. Tem sido edificante, tem sido muito bom estarmos aqui compartilhando esse estudo, compartilhando a palavra de Deus, e que você venha crescer cada dia mais com essa leitura, com esse aprendizado. Sempre lembrando que nós deixamos à disposição um caderno com folhas de cada capítulo para você ir anotando. Lembrando também que cada folha tem um anexo para você aumentar o número de folhas conforme as revelações que você for anotando. Cada vez que você preencher, guarde a folha para no final da leitura você ter todo um estudo do Evangelho de Mateus. E você venha guardá-lo para futuras pesquisas, futuros estudos. Tudo isso é para você crescer na palavra de Deus. Lembrando que a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Então está aqui ao meu lado o QR Code, está aqui o modelo, para você estar anotando tudo que Deus vai falar. Também já gostaria de pedir para você se inscreva em nosso canal, Ministério Ver Church, e ative as notificações, o sininho, para que todas as vezes que nós entrarmos online, quer seja na leitura da Bíblia, quer seja nos cultos que nós temos em nossa igreja, que você venha ser avisado e participar. Creio que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Creio que Deus vai falar poderosamente com você, com aqueles que você compartilhar os nossos vídeos, porque é a palavra de Deus que será pregada e ela sim tem poder para transformar vidas. Então vamos dar continuidade lendo o capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo ele vai ter 4 assuntos. Vamos ver quais são os assuntos. O maior no reino dos céus, a parábola da ovelha perdida, como tratar a ofensa de um irmão e a parábola do servo impiedoso. Esses são os 4 assuntos do Evangelho de Mateus. Você já tem espaço em cima ali para você anotando o nome dos assuntos. Aí depois você vai anotando separadamente cada revelação que Deus trará para você. Vamos à leitura então do primeiro assunto, do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Ele vai do versículo 1 até o versículo de número 9. Vamos à leitura então? Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas, se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as 2 mãos ou os 2 pés e ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. Nesse primeiro assunto, Jesus começa falando sobre uma dúvida entre os discípulos. Quem era o maior no reino dos céus? Nós, como seres humanos, nós temos esse defeito. Sempre queremos ser o maior. Sempre queremos esse destaque em nossa caminhada. E os discípulos não são diferentes. Eles estavam entre eles conversando, discutindo quem seria o maior entre eles. Isso faz parte da natureza humana, querer ser o melhor, querer se destacar, estar acima dos outros.
E quando Jesus percebe que eles assim discutiam, Jesus fala para eles algo que desmonta todo esse questionamento. Jesus diz para eles assim: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como essa criança, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus, ele ensina aos seus discípulos que melhor do que ser grande é entrar no reino de Deus. Queridos, não adianta de nada sermos grandes, considerados grandes e não adentrarmos ao reino dos céus. Jesus troca as prioridades. Ele diz aos discípulos que a prioridade de vocês seja entrar no reino e não ser o maior. Que nós possamos aprender com esta palavra, que a nossa prioridade não venha a ser maior que alguém ou mais destacado que alguém, mas que a nossa prioridade seja entrar no reino dos céus. Termos a nossa salvação garantida. E Jesus diz para eles aqui que a única maneira de entrar no reino dos céus é nos tornarmos semelhantes a uma criança. Termos o nosso coração semelhantes a uma criança. É nos convertermos, é nascer de novo, é mudar todo o pensamento, é ser manso e humilde como uma criança, é não guardar mágoas no coração. Lembra? Uma criança, quando o pai briga com ela, naquele momento ela fica até embirrada, ela fica triste, mas passa-se alguns minutos, ela já se joga nos braços dos pais, dizendo: papai, eu te amo. Isso porque ela não guarda rancor, ela não guarda ressentimento. Uma criança, ela sempre mantém o seu coração puro, purificado, sem mágoa, sem mancha alguma. Por isso Jesus diz: se você quer entrar no reino dos céus, que você venha se tornar como uma criança, que o teu coração venha ser um coração humilde, um coração disposto a perdoar, como o de uma criança, que não guarda rancor de ninguém e de nada. Então Jesus, ele fala para os discípulos: não briguem por serem o maior, mas lutem para entrar no meu reino. Façam de tudo para adentrar o reino de Deus. Depois Jesus vai falar aqui sobre os escândalos, sobre aqueles que provocam escândalos, sobre aqueles também que causam escândalo aos pequeninos. Quem seriam esses pequeninos? Seriam os novos convertidos ou ainda aqueles que ainda serão transformados, aqueles que ainda haverão de crer em Cristo. Queridos, quando alguém causa escândalo, ele prejudica não só os que já se converteram, mas também aqueles que ainda, quem sabe, estavam em processo de conversão, em processo de conhecimento da palavra, do reino de Deus. E quando essas pessoas se deparam com um escândalo de alguém que já está no reino, alguém que já está professando essa fé, até mesmo escândalo vindo de líderes religiosos, queridos, essas pessoas se tornam quase impossíveis de se converterem ao Evangelho. Ou seja, por causa do escândalo de alguns, pessoas deixam de ser salvas, pessoas deixam de entrar no reino de Deus. E Jesus deixa bem claro aqui: ai daqueles que causam escândalos, que causam vergonha, ai daqueles que escandalizam os meus pequeninos, que impedem os meus pequeninos de entrarem no reino de Deus. Melhor seria amarrar uma corda no pescoço junto a uma pedra de moinho e se jogarem no precipício. Olha como será dura a consequência daqueles que trazem escândalo. Que nós possamos, queridos, ter esse discernimento, que nós possamos ter esse temor de não causarmos escândalos, de que os escândalos não entrem através da nossa vida. Jesus disse que seria necessário, os escândalos aconteceriam, mas que nós não viéssemos ser esses instrumentos aos quais o escândalo entraria, porque a mão do Senhor pesará sobre essas pessoas. Que nós possamos sim continuar firmes, dando bom testemunho do Evangelho, da Palavra de Deus, de Jesus Cristo, que nós possamos, através da nossa vida, sermos influenciadores de pessoas, que pessoas possam olhar para nós e ter o desejo de conhecer o Jesus que mudou a nossa vida. Que você venha fazer isso, que você venha ser um exemplo a ser seguido. E cuide para que você não venha ser pedra de tropeço na vida de alguém.
na vida de um pequenino, na vida de alguém que está começando a conhecer o Evangelho. Que Deus te fortaleça e que você assim seja. Uma bênção nas mãos de Jesus. E Jesus continua dizendo ali no versículo 8, né, sobre a necessidade de tomar atitudes drásticas. Se nós percebermos que nós estamos nos tornando pedra de tropeço, se nós percebermos que através do nosso testemunho nós estamos escandalizando alguém, que nós venhamos tomar atitudes drásticas. Jesus fala sobre arrancar mão, arrancar pé, arrancar visão. Querido, mas não necessariamente que você venha fazer isso literalmente, mas Jesus quer passar a visão que precisamos tomar, sim, atitudes drásticas para que o escândalo não venha por nossa vida. Que pela nossa vida venha, sim, ter bons testemunhos para que o nome de Jesus seja glorificado, para que mais almas venham adentrar no reino de Deus. O nosso coração tem que ser como o de uma criança. Não guardar mágoa, sempre liberar perdão e também não devemos escandalizar. Ao contrário, devemos ter atitudes drásticas para sermos testemunhas de Deus e não escandalizadores do reino. Então, através desse primeiro assunto, que você possa colocar em prática na sua vida isso que Jesus nos ensinou. Melhor é entrar do que ser o maior, que o escândalo não venha por nós e que nós sejamos testemunhas de Jesus nessa terra. Seguindo para o segundo assunto, a parábola da ovelha perdida, que vai do versículo 10 ao versículo de número 14. Vamos à leitura? Cuidado, para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguiu encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Aqui nesse próximo assunto, Jesus ele ratifica o primeiro assunto. Ele diz aqui, cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos. Queridos, que nós venhamos ter esse cuidado, esse amor, esse zelo pelos pequeninos do Senhor, porque foi por eles que Jesus morreu na cruz, por toda a humanidade, Jesus morreu na cruz. E Jesus diz aqui nessa palavra, cuidado para não desprezarem. Como eu desprezo? Dando escândalo, falando mal do Evangelho, sendo um mau exemplo para as pessoas. Aí eu estou desprezando, porque diz ainda no versículo 11, que o Filho do Homem, ele veio para salvar o que se havia perdido. Jesus veio para salvar e que nós não venhamos atrapalhar a obra de Jesus, que nós não venhamos ser pedras de tropeço, porque pedra de tropeço Deus arranca do caminho, que nós venhamos ser colaboradores nesta obra de Jesus, em salvar a humanidade, que Ele possa usar a sua vida como um exemplo a ser seguido. Que pessoas olhem para você e queiram ser cristão, assim como você é um cristão. Jesus fala aqui sobre o amor de Deus, que tendo 100 ovelhas, uma se perde, ele vai atrás daquela uma, e quando encontra, com alegria, diz que ele se agrada mais com aquela que foi encontrada do que com as 99 que ficaram no monte. Não que as 99 não tenham valor. Todas as 100 são valorosas. Mas Jesus se alegra quando aquela que se perdeu volta para o aprisco. Que nós possamos colaborar com Jesus para que as que se perderam voltem para o aprisco, para que haja alegria no reino de Deus. Por isso que diz que quando uma alma se converte, há uma festa no reino dos céus. Então que eu e você possamos ajudar ao Senhor a promover festas no reino de Deus, sendo auxiliadores no resgate dessas ovelhas que se perderam na caminhada. Próximo assunto do capítulo 18 é como tratar a ofensa de um irmão. Está do versículo de número 15 até o versículo de número 20. Vamos à leitura. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. E se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão.
Mas, se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aqui é um assunto importante, aonde muitas pessoas, muitos líderes têm perdido a direção, têm machucado ovelhas, têm ofendido pessoas e têm, desta certa forma, escandalizado. E essas pessoas têm se afastado do reino, têm rejeitado a salvação por causa de erros causados por pessoas que estão escandalizando nessa situação. Aqui fala como tratar a ofensa de um irmão. Primeiramente, o que Jesus diz aqui: se seu irmão pecar contra você, você deve tratar com esse irmão em particular. Queridos, quantas pessoas têm sido ofendidas, quantas famílias têm se afastado do Evangelho, porque quando cometem um erro, são tratadas publicamente, são humilhadas publicamente, causando constrangimento, causando vergonha e, consequentemente, afastando essa pessoa do Evangelho. Quantas pessoas já morreram sem salvação porque foram envergonhadas, porque foram colocadas em situações diante de uma igreja, a quais foram envergonhadas, foram expostas de maneira errada, e isso causou feridas. Quantas famílias saíram do Evangelho porque foram colocadas, expostas em situações de vergonha, e isso fez com que elas abandonassem o Evangelho e depois acabaram morrendo longe de Cristo. Creio eu que as pessoas que causaram isso serão severamente punidas pelo Senhor. Terão a mão de Deus sobre elas, porque foram pedras de tropeço, porque serviram de escândalo na obra de Deus. Por isso, Jesus ensina que quando nós vamos tratar com alguém devido a algum erro, alguma ofensa, querido, jamais faça isso em público. Primeiro, chame essa pessoa em particular, chame essa pessoa num canto, convide ela para ir na sua casa e conversar com ela, tentar corrigi-la, tentar mostrar o erro que ela cometeu. E diz a Bíblia que se essa pessoa ouvir você, você ganhou um irmão. Ou seja, ela continuará no reino, ela continuará como filha de Deus e nós teremos um irmão para conosco. Mas, se caso mesmo você levando em particular, mesmo tratando do assunto com jeito, com delicadeza, com amor e carinho, essa pessoa não ouvir, a Bíblia diz que nós devemos levar duas ou mais testemunhas. Porque tudo que fizermos diante de Deus, para ter validade, nós temos que ter duas ou mais testemunhas. Quando apresentamos uma criança, o que nós chamamos ao altar? Testemunhas. Duas ou mais testemunhas, para que haja validade, para que possamos ter registrado tudo que é feito no altar de Deus. Assim é também no tratamento com o nosso irmão. Quando nós chamarmos alguém, devemos levar testemunhas. Não qualquer pessoa, mas pessoas idôneas, pessoas maduras na fé, para que possam, junto com a gente, tentar exortar, tentar dar suporte, tentar direcionar essa pessoa a andar nos caminhos do Senhor. Caso ainda essa pessoa não aceite a correção, aí sim nós levaremos o assunto à igreja, levaremos essa questão a toda a igreja, para que a igreja tome conhecimento dessa situação. E se a pessoa ainda assim não se retratar, aí sim chamamos, como diz a palavra, de pagão ou publicano. Ou seja, aí essa pessoa não quer realmente compromisso com Deus, essa pessoa não quer realmente mudar de vida, aí que ela se afaste do Senhor, aí ela tome a decisão que ela vai tomar, porque aí sim nós estaremos isentos da alma dessa pessoa. Porque corrigimos ela em particular,
chamamos ela junto com testemunhas, levamos ela à igreja, e se ela realmente não quer compromisso com Deus, aí, queridos, é ela e Deus. A nossa parte nós fizemos e não corremos o risco de sermos pedra de tropeço ou escândalo na vida dessa pessoa. Ela tomou a decisão e ela arcará com as consequências. Do versículo 18 em diante, Jesus nos outorga uma grande autoridade. Ele diz que tudo, olha só, não tem limite, tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Da mesma forma, tudo que desligarmos na terra será desligado no céu. Jesus nos dá a autoridade de ligarmos e desligarmos coisas na terra. Veja que a autoridade está na terra. Então, que você possa ligar e desligar coisas da terra, porque a consequência é um mover no reino dos céus. Quando ligamos na terra, nós promovemos um movimento no reino dos céus. Que você use essa autoridade com sabedoria. Pastor, como eu vou usar essa autoridade? Através das nossas palavras. As nossas palavras têm autoridade de ligar e desligar coisas. Use com sabedoria as tuas palavras. O próprio livro de Provérbios vai dizer que cada um se alimente do fruto da vossa palavra. Toda palavra que nós falamos não são só palavras, são decretos, são autoridades, são profecias, são determinações. Quando você lança uma palavra no seu casamento, no seu cônjuge, nos seus filhos, nos seus negócios, diante do seu salário, você está determinando ali uma palavra de autoridade. Quantas vezes você olhou para o salário e disse, que miséria, esse pouco, e assim você estava amaldiçoando o seu salário. Que você possa olhar para o salário, ainda que não seja o ideal, mas você olha para ele e diz, Pai, te dou graça por essa bênção, te dou graça por esse salário que o Senhor tem me dado. Queridos, você vai estar abençoando o seu salário, da mesma forma em todas as outras áreas. Quando você olhar para o filho e dizer, filho, você é bênção, você é inteligente, você é capaz. Querido, você está ligando na terra e está sendo ligado no céu. Quando você olha para o seu cônjuge, mesmo que nesse momento ele não esteja sendo bom, ele não esteja sendo aquilo que você esperava, querido, use essa autoridade, diga, você é perfeito, você é maravilhoso, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é um marido ou uma esposa perfeita, ligue na terra, porque será ligado no céu. Então, use essa autoridade que já está sobre a sua vida, use-a com sabedoria. Peça para Deus sabedoria, para você usar desta autoridade, para que a tua vida seja uma bênção, para que você alcance o nível que Deus planejou para você. Use dessa autoridade. Versículo 19, Jesus ainda vai falar sobre a oração da concordância. Quando nós oramos em concordância. Você já parou para pensar como andar em concordância é precioso? Andar em concordância abre portas na nossa vida? Eu tenho testemunho na minha vida, quando eu e minha esposa não concordávamos acerca de um assunto, nós não conseguimos obter de Deus uma resposta. Mas quando nós entramos em concordância, decidimos andar na mesma direção, queridos, o céu se abriu, Deus abençoou, Deus abriu a porta e nós alcançamos o nosso milagre. Então Jesus diz hoje a oração da concordância. Se você quer alcançar algo, entre em concordância com a tua família, entre em concordância com a tua esposa, porque em concordância Jesus disse que tudo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus seria alcançado. Então, que você venha buscar concordância em todas as áreas da sua vida com aqueles que estão ao seu redor, para que você alcance o milagre em nome de Jesus. E por último, no versículo 20, Jesus nos faz uma grande promessa. Ele diz que aonde se reunirem 2 ou 3 em nome dele, ele estaria no meio. Que nós possamos sempre estarmos reunidos em nome de Jesus, ou seja, aonde o nome de Jesus é invocado, porque ele estará no meio. Que nas rodas que nós frequentamos,
o nome do Senhor venha a ser invocado. Como? Através de uma boa palavra, de um bom testemunho, através de um propósito aonde ele seja glorificado. Assim, queridos, ele estará conosco. E aonde Jesus está, milagres acontecem. Aonde nós estivermos em 2 ou 3 pessoas e invocarmos o nome de Jesus, milagres acontecerão. Vamos agora então para o último assunto do capítulo 18, que é a parábola do servo impiedoso, que vai do versículo 21 até o versículo 35. Vamos à leitura? Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Mas, quando aquele servo saiu e encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Nesse último assunto, Jesus volta a falar sobre perdão. Pedro pergunta: Senhor, até quando deverei perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus diz: não, 70 vezes 7. Ou seja, Jesus estava dizendo: o perdão é ilimitado. O perdão deve ser liberado a todo momento, a toda hora, a qualquer custo. Nós devemos liberar perdão. Muitas pessoas não entendem essa questão de liberar perdão. Liberar perdão é uma questão de necessidade. Não é favor que eu vou prestar para alguém. Liberar perdão é uma necessidade para mim, para você. Porque você lembra quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? Ele diz assim: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Ou seja, à medida que eu liberar perdão, é à medida que eu serei perdoado. Por isso, o perdão é algo que deve ser liberado constantemente na nossa vida. Perdão não tem lado, perdão é unilateral. Não importa se eu ofendi ou se eu fui ofendido. Eu tenho que liberar perdão. A falta de liberar perdão pode causar em nós doenças na alma quando eu não libero perdão. É mesmo que eu querer que alguém morra e eu dar o veneno para mim mesmo, em vez de dar para aquela pessoa. O mal vai vir para mim e não para aquela pessoa. Assim é o perdão. Quando eu não libero perdão, eu não estou machucando a pessoa, eu estou me auto-machucando. Então, eu preciso liberar perdão. O que nós muitas vezes não entendemos é que liberar perdão não quer dizer que eu vou deixar de lembrar o que me fizeram. Não é amnésia. Liberar perdão não é esquecer tudo.
Mas liberar perdão é não permitir que aquilo que aconteceu continue me machucando. Eu vou me libertar daquilo. Eu vou me lembrar, mas não vou mais me machucar com aquilo que me fizeram. Eu vou liberar perdão e eu vou estar curado todas as consequências que aquilo me causou. Liberar perdão também não quer dizer que eu continuarei abraçado, caminhando. Não, eu vou liberar perdão, mas se aquela pessoa me faz mal, eu vou evitar de andar com ela. Eu vou evitar de continuar me machucando. Eu vou liberar perdão, não sinto mais nada, não tenho mais mágoas no meu coração, mas não quer dizer que eu seja obrigado a continuar caminhando com aquela pessoa. Eu vou liberar perdão, vou deixá-la caminhar e eu vou seguir o meu caminho com Cristo. Se tiver oportunidade, ainda vou pregar o Evangelho para aquela pessoa, para que ela venha mudar, para que ela venha transformar. Lembra que nós falamos do Evangelho de Mateus ainda sobre transformação de solos? Quem sabe essa pessoa que eu estou liberando perdão, ela é comparada ao solo à beira do caminho, um solo duro, um solo difícil, mas eu vou continuar pregando para ela quando tiver oportunidade, porque eu creio que a palavra de Deus, ela pode transformar o coração dessa pessoa, ela pode transformar este solo de duro em solo fértil, mas não quer dizer que eu tenha que andar e conviver com essa pessoa. Então, libere perdão, não importa o que te fizeram, não importa o nível do problema que te fizeram, mas libere perdão, porque você será transformado, você será curado, você será abençoado. Então, libera perdão, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Do versículo 23 até o último, Jesus aqui ele fala sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, em relação à nossa salvação, em relação ao perdão que ele nos concedeu. Jesus aqui fala de uma parábola onde ele mostra a figura de um senhor que libera a dívida do seu servo. Este que não poderia pagá-la de jeito nenhum, este senhor libera o servo da sua dívida. Jesus estava falando sobre os nossos pecados. Nós não temos condições de pagar pelos nossos erros, pelos nossos pecados, mas o nosso Senhor, misericordioso, amoroso, compassivo, ele nos perdoou de todos os nossos pecados, sabendo que nós não poderíamos pagar e que por causa desta dívida nós deveríamos ir para o inferno, deveríamos ser separados eternamente de Deus. Ele nos perdoou. Ele não teve medidas, ele simplesmente perdoou toda a nossa dívida. E o que ele espera de nós, quando recebemos esse perdão, que nós também venhamos perdoar aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem. Por isso, nós devemos perdoar. E o que aconteceu nessa parábola? Aquele que foi perdoado não teve a capacidade de perdoar aqueles que lhe deviam. E isso causou no seu senhor uma indignação, a qual ele realmente retomou a dívida e colocou aquela pessoa em prisão. Que nós possamos entender que o amor que nós fomos alcançados deve ser o amor que nós devemos liberar para as pessoas. Não julgá-las pelos seus erros, pelas suas falhas, assim como nós não queremos ser julgados, assim como nós fomos perdoados pelo nosso Deus, nós devemos olhar com olhos de misericórdia para essas pessoas e perdoá-las. Também aqueles que nos ofendem, aqueles que nos machucam, aqueles que fazem coisas que nos trazem mágoas e tristeza, nós devemos perdoá-los, assim como o nosso Deus perdoou também as nossas dívidas. Que você venha aprender com o Evangelho a perdoar, a liberar perdão. Quem sabe é filho que não perdoa pai, porque o pai magoou, porque o pai lhe acusou, lhe bateu indevidamente, e você guarda esta mágoa. Quem sabe é mágoa de um funcionário ou de um patrão, enfim, algo que aconteceu na sua vida. Quem sabe você foi molestado fisicamente, sexualmente, e isso causou em você um trauma. Isso tem fechado e bloqueado a sua vida, que você venha liberar perdão. Que você venha realmente perdoar essa pessoa, para que você venha ser liberto
e venha ser transformado pelo amor de Deus. Vamos fazer uma oração nessa questão agora de liberar perdão. Convido você que, quem sabe, tem alguma mágoa, algum ressentimento profundo, antigo na tua alma, que você venha agora, nesta oração, liberar o perdão. Eu garanto para você que se você liberar o perdão até o final desta oração, você se sentirá muito melhor. Então vamos orar agora. Deus amado, Deus poderoso, Pai, Tu és um Deus compassivo, Tu és um Deus amoroso e Tu conheces o coração desta pessoa que está acompanhando este vídeo, que está acompanhando esta leitura. Pai, se neste momento eu estou aqui orando junto com pessoas que têm mágoas, ressentimentos, pessoas que têm sofrido porque foram machucadas, foram pisoteadas, foram abusadas, tocadas. Pai, que nesse momento Teu Espírito Santo ajude esta pessoa a liberar o perdão. A liberar o perdão contra aqueles que a machucaram, contra aqueles que a feriram. Pai, quem sabe essas pessoas até já morreram, já não estão em nosso meio, mas que haja uma liberação deste perdão. Ou se ainda estão vivas, que esta pessoa possa ter a força de entrar em contato e dizer: olha, eu te perdoo pelo mal que você me fez, ou eu te perdoo por tudo que você causou na minha vida. Porque, Pai, este perdão será como um remédio para a alma desta pessoa. Esse perdão trará uma restauração na vida desta pessoa, tanto na vida física como na vida espiritual. Esse perdão vai gerar milagres. Por isso, Senhor, ajuda essa pessoa agora a liberar o perdão. Esse perdão, Pai, que vai trazer uma transformação na vida desta pessoa. Assim eu declaro, assim eu ligo na terra, está sendo ligado no céu, assim nós oramos em concordância e grandes milagres já estão sendo realizados na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que você então venha liberar o perdão, se for possível, né? Se você puder agora, ligue para alguém que você liberou o perdão e diga: olha, querido, eu te perdoo em nome de Jesus. Você vai ver como isso vai mudar a tua vida. Você vai ver como isso vai tirar um peso dos ombros que você tem carregado, quem sabe há anos, há décadas, você tem carregado esse peso. Jesus vai liberar agora você desse fardo e o nome de Jesus será glorificado. Assim, queridos, então, nós terminamos o capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Lembrando, eu peço que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações, deixe um like. Se você tem gostado dessa leitura, desse estudo, deixe um like para fortalecer o nosso canal e ainda mais, repasse esse ensino, repasse o link desse estudo para pessoas que precisam e querem aprender mais do Evangelho. Seja um evangelista digital, passando adiante tudo aquilo que nós temos passado para você, que você repasse para aqueles a quem você ama. E assim o Evangelho vai sendo difundido em nosso meio. Está aqui de novo o QR Code para você estar baixando a folha e anotando tudo que Deus tem te abençoado. E eu convido você também a participar de um dos nossos cultos toda quinta, todo domingo, quinta 19h30, domingo 19 horas, seja online ou presencial. Se você puder estar presente em nosso culto, está aqui embaixo o endereço da nossa igreja. Venha participar, venha fazer parte da família Ver. Será uma grande alegria para nós podermos recebê-lo em nosso meio. Ou participe de forma online, também você será muito abençoado em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Terminamos o capítulo 18 e no próximo vídeo daremos continuidade à leitura da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça você e continue perdoando, continue tendo um coração de criança para que você entre no reino de Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.